Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estar ministrando a lição de jovens, onde estaremos entrando no assunto da segunda carta de Paulo a Timóteo. Um assunto bastante importante. Terminamos na lição passada a primeira carta e agora estaremos falando sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Uma carta onde ele traça ali suas últimas palavras, escritas na Bíblia, ali no final do capítulo 4 ali, e estaremos vendo a maneira como Paulo se dirige a Timóteo nesta carta e algumas peculiaridades que é trazida em relação a algumas advertências que o apóstolo Paulo traz a Timóteo. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e leciono lições bíblicas da escola dominical há muitos anos. Você que está chegando agora no canal, quero te agradecer por esta oportunidade de estar poder me dirigindo a você através deste aparelho e pedindo a você que se inscreva no canal para estar nos ajudando. Se você gostar do vídeo, também possa estar compartilhando, e dando ali o seu like, também ativando o sininho. E se tiver alguma dúvida, pode estar também falando conosco nos comentários. Então estaremos introduzindo essa carta, esta lição, falando da segunda carta de Paulo a Timóteo, a lição de número 10, que será ministrada no dia 3 de setembro de 2023. O textuário diz: a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. O resumo da lição é: o líder deve manifestar a sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Então vai ser mais ou menos dentro desses fiéis que estaremos estudando sobre essa afeição que o apóstolo Paulo demonstra, não só na primeira carta, como agora ele demonstra também na sua segunda carta ao seu jovem cooperador Timóteo. Introdução. Vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes desta. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nesta ordem, como consta da sequência bíblica. Nós sabemos que ali aparece na Bíblia a primeira carta e a segunda carta, mas a carta de Tito vem antes, porque a carta de Timóteo, a segunda carta, é a última carta que ele escreveu ali das suas 13 cartas. Então estaremos aqui, como o comentarista já deixou bem claro, estaremos falando, seguindo a mesma sequência ali, por causa do assunto que é relacionado a Paulo e Timóteo. Nesta lição, abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia proximidade da sua morte. Seu texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que lhe está passando a tocha ministerial. Então é isso que nós vamos ver aqui. O apóstolo Paulo é como se ele estivesse recomendando a Timóteo para continuar cuidando da igreja, no quesito doutrinário, ali ensinando, e ele fala, o que você aprendeu de mim, ensina a outros, para que também outros venham ensinar. Então ele quis dizer o seguinte, que assim como ele discipulou Timóteo, ele também estava orientando Timóteo a fazer a mesma coisa, a discipular. É interessante que nós aprendemos uma lição muito grande do apóstolo Paulo, que era um homem que ele não tinha aquela preocupação em só ganhar almas, mas ele tinha a preocupação de preparar pessoas, discípulos, para que pudesse continuar o trabalho. Porque não adianta eu querer ganhar muita gente e não discipular ninguém para continuar, Vai chegar uma hora que a gente perde o controle. Então é isso que Paulo estava dizendo, prepara para você ensinar outros, assim como eu te ensinei, E aqui nós vemos que, segundo o comentarista, Paulo está passando, essa responsabilidade, como quando ele fala tocha, ele está lembrando da tocha, das Olimpíadas, passando a tocha no sentido de o cajado para o ministério, assim como Moisés passou para Josué, A firmeza de Paulo, o apóstolo até o fim. Das 13 cartas de autoria paulina, a segunda carta a Timóteo é a última delas. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando ao final de sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que ele mostrou ao longo de sua carreira. Mesmo preso e tratado como um criminoso,
ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. É interessante que Paulo não se abatia pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, né? É um homem que viveu muitas adversidades durante todo o seu ministério, durante todas as suas viagens missionárias, né? Passou por muitas dificuldades, mas Paulo nunca baixou a cabeça, ele sempre esteve de cabeça erguida, entendendo para o chamado, qual era o propósito que Deus tinha para o seu chamado. É importante quando o obreiro tem essa visão de que ele tem um chamado, né? Nem os falsos irmãos, as fofocas, né? As rejeições, o abate, né? Paulo sofreu tudo isso, mas ele sempre permaneceu firme porque ele sabia, né? Para que ele foi chamado, né? Interessante como é a visão desse apóstolo, né? A lição que ele nos traz, né? Paulo se converteu por volta do ano 35 DC. Desde então experimentou terríveis sofrimentos por causa de sua fé, por causa da sua fé e do apostolado que abraçou. Um relato parcial de suas aflições está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27. Inclui açoites, prisões, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, frio, nudez. Agora, cerca de 32 anos depois, provavelmente em 67 DC, ele permanece firme na fé e na missão apostólica. Então nós vemos aqui que Paulo, né, aqui o comentarista deixa claro que ele se converteu ali aproximadamente ali no ano 35. Ele tinha pouca diferença pela sua, que se vê pelos dados históricos de Jesus, né? Então ele se converteu ali pelo ano 35 e agora, né, depois de 32 anos, então ele já estava ali já com a idade um pouco avançada, né? Ele então ele escreve essa carta, né? Ele estava na Macedônia, né? Provavelmente ele escreveu essa carta da Macedônia, né? A primeira carta, né? Essa carta ele escreve provavelmente da sua prisão lá em Roma, né? Estaremos vendo então que a primeira foi escrita lá da igreja de Corinto, nós falamos isso na lição anterior. Essa ele escreve provavelmente na sua prisão em Roma, de onde nunca mais ele saiu, a não ser para encontrar com o Senhor, né? Porque ele foi degolado, segundo a tradição, né, pelo imperador Nero, né? Estaremos vendo mais adiante sobre isso. Paulo jamais pôs o seu ministério, o seu interesse em negócio desta vida. Paulo, não que Paulo não fosse conhecedor da realidade do seu tempo. Aliás, estava preso por ordem de Nero, que governou Roma de 54 a 68. A cidade havia sido incendiada, foi destruída 14 cidades, talvez pelo próprio imperador sanguinário, que contudo pôs a culpa nos cristãos. O mundo estava em grande agitação. Então nós vemos aqui que Paulo estava numa época difícil, né? Nero era um perseguidor do povo de Deus, né? Ele começou a governar, né, lá pelo ano 54, aproximadamente 10 anos depois, ele empreende a sua primeira perseguição aos cristãos, também perseguiu os judeus, né? Mas ele começa a perseguir os cristãos, entendendo que os cristãos, o cristianismo era uma nova ameaça para o seu reino, né? Porque ainda que os judeus tenham baixado a guarda, os cristãos não baixavam a guarda, os cristãos não aceitavam adorar outro Deus, e Nero se declarava imperador. Como ele tinha tanto poder, isso subiu à sua cabeça, e alguns dizem que ele chegou ao estado de loucura. E uma vez ele taca fogo em Roma e queima uma boa parte da cidade, 14 cidades são destruídas. Como ele viu que ele tinha feito uma besteira, ele precisava arrumar para alguém para culpar. O que ele fez? Então ele culpou os cristãos de ter feito isso, até porque como ele combatia os cristãos, ele acusou os cristãos de vingança, né? E isso trouxe mais problemas, porque a princípio as pessoas começaram a acreditar em Nero e os cristãos passaram a ser odiados. Nessa época, inclusive, a igreja, eles congregavam em cavernas, né? Fugindo das perseguições, né? Então, assim, foi um período muito pesado, muito complicado, em que esse povo viveu. E nesse contexto, Paulo, então, está preso em Roma e escreve essa carta a Timóteo, e falando, inclusive, desses momentos ruins que a igreja estava passando e que continuaria a passar, né? Então, pela história, o próprio imperador ele tem feito isso, ele tacou fogo na cidade e culpou os cristãos, né? Aí começou as perseguições. Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso. Seu texto não faz referência sequer a esses fatos, nem mesmo indiretamente. Envolver-se com os temas do mundo somente prejudica o exercício do seu ministério. Ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Eu achei importante, né, o comentarista ter falado sobre isso, porque ele fala o seguinte, Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso. Seu texto não faz uma referência sequer a esses fatos,
nem mesmo indiretamente, ou seja, no ardor da perseguição ali, Nero tacando fogo na cidade, Nero perseguindo os cristãos, Paulo estava indiferente a tudo isso, porque ele sabia que isto era consequência da pregação do reino de Deus. Então ele não se envolvia, né? Você não vê Paulo pedindo oração para que Deus mudasse ali a direção, para que Deus mudasse a política do país, como a gente vê por aí. Igrejas estão mais preocupadas com quem está governando o mundo do que com o próprio Cristo, está mais preocupado com presidentes, com deputados, né? Vou colocar deputado lá para proteger a igreja. Você não vê Paulo envolvendo com essas coisas. Ele continuava pregando o evangelho. Enquanto ele perseguia, ele falava, o evangelho continua avante. Mesmo estando preso, o evangelho está solto. Então, olha que mensagem importante. Paulo não preocupava com o que estava acontecendo no Império. O Império estava matando cristãos. Você não vê Paulo lamentando, você não vê Paulo chorando, você não vê Paulo reclamando, simplesmente orientando a eles permanecer firme na fé, porque por mais que venha a tribulação, o que importa é entrar na glória. Nós vamos ver mais adiante sobre isso, sobre essa preocupação que a igreja do século XXI está com a sociedade, tentando mudar a sociedade como se isso fosse possível. Na época de Paulo não foi possível, na igreja medieval não foi possível, e não vai ser possível mudar a sociedade. Mudaremos as pessoas que estão na sociedade a partir do momento que elas largarem o mundo e vir para a igreja. Mas a sociedade, no seu contexto geral, ela não é mudada. E aqui nós temos o exemplo de Paulo. Olha para você ver, diante de tanta dificuldade, perseguição aos cristãos, Paulo, você não vê ele falar nada sobre isso, pedir oração. Infelizmente, hoje a igreja do século XXI, nós temos até panelaço, pessoas fazendo coisas em nome de Deus. Pouco tempo invadiram Brasília usando Bíblia, Isso é uma vergonha para o evangelho, porque isso aqui é o que Paulo nos ensina. Pode deixar o mundo do jeito que está. Nós temos que arrancar as pessoas das garras de Satanás, mas mudar este mundo, a Bíblia diz que ele jaz do maligno. Então, não importa, eu falei numa lição anterior, você pode colocar lá no palácio lá do Planalto, um governador evangélico, um pastor, ele não vai mudar esse país, porque o que muda é a graça, é o evangelho, E lá não é lugar de usar o evangelho, lá é lugar de exercer política, administrar o país, É totalmente um contexto diferente do que nós pregamos, que é o reino dos céus, Então, ele entendia que ele era apóstolo até o final. A promessa da vida. A firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício do seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico, últimas coisas, de sua convicção e chamado. Então ele tinha essa visão de reino de Deus, de volta de Cristo. Então ele pensava assim, ainda que o mundo está desabando, a igreja precisa permanecer firme, porque nós olhamos para o alvo, que é Jesus Cristo, nós olhamos para o céu, nós estamos caminhando para lá. Então não importa se o mundo está caindo, como diz lá o Salmo, pode cair 10 mil à minha direita, 1.000 à minha direita, 10 mil à minha esquerda, e não seria atingido, porque a igreja precisa estar firme. Então Paulo, ele tinha essa visão escatológica, compreendia seu ministério, e ele sabia que ele pregava um reino que não pertencia a este mundo, O que nutriu o apóstolo Paulo e o fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então isso era o que alegrava Paulo. Ele falava, ainda que eu venha morrer, Ele fala assim, se eu viver é Cristo, morrer é lucro, E o que vivo pela fé no Filho de Deus. Isso era o que mantinha ele vivo, E animado, sempre com a cabeça erguida. Essa vida em Cristo tem o caráter presente, mas tem, acima de tudo, o caráter futuro da eternidade. Como Paulo já havia dito aos Coríntios, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Quando ele questiona, discute com a igreja de Corinto o fato deles não acreditar na ressurreição do corpo e está ali pregando contra a ressurreição. E Paulo então fala, se você espera Cristo só nessa vida, como a igreja tem pregado por aí, você é miserável, Você precisa esperar na vida dos céus, No reino dos céus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse era o caráter de vida futura. A grande tônica dessa segunda carta é a esperança final do apóstolo. Olha que interessante, o comentarista está fazendo questão de bater na tecla, a esperança final do apóstolo, em relação a ele mesmo e a todos que amarem a vinda de Jesus. Se não fosse assim, as circunstâncias vividas por Paulo seriam absolutamente desanimadoras, Se Paulo não tivesse essa convicção de que um dia estaria com o Senhor, que a igreja estaria com Cristo, ele não teria ânimo para pregar a palavra, mas ele sabia, como a palavra de Deus diz, eu sei em quem tenho crido, E como diz lá Jó, e em breve se levantará. Então ele sabia que Jesus voltaria para buscar a sua igreja, e ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus, as revelações que Deus deu para ele, e ele sabia que este mundo sempre perseguiria a igreja, mas ele sabia também que nessa igreja Cristo habitava e habita, e através dessa habitação
ele vai estar sempre protegendo, e as portas do inferno, como ele mesmo diz, não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Como um jovem judeu devoto e culto, Paulo deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou um ministério que lhe trouxe intenso sofrimento, e agora o fazia viver desapegado, desamparado e em uma terrível cadeia romana. Se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena, né? Então, Paulo, ele largou sua vida, ele era um homem, né, de boa reputação, um homem culto, um homem que tinha autoridade para até perseguir os cristãos, né? Inclusive, ele foi um dos primeiros ali a colocar os crentes para correr de Jerusalém, e começou a persegui-los de outros lugares, né? Agora nós vemos ele se entregando a este mesmo Cristo, sendo perseguido, né? E ele nunca desanima, por quê? Porque ele sabia que a sua esperança era eterna, que essa vida era passageira, né? Conservando a esperança. Paulo nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Uma vida além dessa passageira realidade terrena. Não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está no céu seja sufocada por nada. Então, olha que interessante. Esta é a verdadeira essência do Evangelho. Nós pregarmos uma vida na terra, né, como diz a palavra de Deus, 100 vezes nessa vida, e por fim a vida eterna, que é o mais importante, né? A nossa esperança é os céus, a nossa pátria é os céus, né? Infelizmente temos visto igrejas vivendo como se a pátria fosse aqui, estão estabelecendo paraísos aqui na terra, estão estabelecendo raízes aqui na terra, pregando-se bem material, né? Pregando autoajuda, né? O egocentrismo, né? O hedonismo, né? Tem sido pregado nas igrejas, né? A confissão positiva. As igrejas têm preocupado em tirar as pessoas do foco que é o céu e concentrá-lo nessa terra. Isso é um grande perigo, né? A Bíblia fala que quem milita esta obra não pode se embaraçar com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, ela não pode ser sufocada, né? Eu posso ter sim meus desejos de ter as coisas aqui, meus bens materiais, eu posso ter esse desejo sim, posso correr atrás, devo correr atrás, mas com muita cautela e com muito equilíbrio, para que isso não venha sufocar a minha maior esperança, que é morar com o Senhor. Tem gente envolvendo com tanta coisa nessa terra que ele está esquecendo que em qualquer momento Jesus busca a sua igreja, né? E eu estou falando de cristãos, né? Porque o mundo é muito comum, mas tem cristãos se envolvendo com bens materiais. Igrejas estão lotadas de pessoas buscando essas coisas. Nos últimos tempos, teologias importadas pela Igreja Evangélica Brasileira têm difundido uma visão de um mundo voltado para o presente século, aquilo que eu acabei de dizer, voltada para essa vida aqui, né? Você tem que decretar que Deus vai te ajudar, que Deus vai fazer isso, você tem que declarar a sua bênção, ou seja, só confissão positiva, e não fala que você tem que renunciar a pecado, que você tem que renunciar a si mesmo. A nossa vida é uma constante batalha, nós falamos sobre isso, uma constante batalha espiritual, né? Isso não é pregado porque isso não atrai ninguém. As pessoas não querem ir para a igreja ouvir a verdade, as pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas querem ser massageado o seu ego, né? Mostrar, a pessoa chega ali com problema financeiro, e talvez o problema dele maior é o espiritual, mas esse problema espiritual é abafado pelas suas finanças, pela sua ambição, a sua ganância de querer adquirir as coisas. A pregação escatológica do Jesus que breve voltará tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares, com ênfase no aqui e agora. Aquele famoso pastores que deixou de ser um pregador para virar palestrante, né? Aquela famosa frase Jesus voltará está sendo substituída por discursos seculares, né, de autoajuda. Tem palestras em igrejas que você vai lá, o pregador está pregando a palavra, você não sabe se aquilo ali é um pregador ou se é um psicólogo, né? Está fazendo levantando ali o baixo astral das pessoas, né? Não que isso também não é tão ruim, mas isso não pode substituir a pregação do Evangelho, né? As pessoas que vão para a igreja, eles precisam ser confrontados, eles precisam entender que eles precisam mudar. Mas tem igreja que a pessoa chega lá e fica na zona de conforto do pecado. Por quê? Porque as coisas seculares terminam abafando nessa necessidade que nós temos de buscar o reino de Deus. Outra coisa interessante
a crença de uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço e sua verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança do reino celestial. Do reino celestial, vigiemos, né? É interessante, o que é a redenção da cultura? É exatamente aquilo que nós acabamos de falar, né? É tentar mudar a cultura a favor do evangelho, é tentar redimir a cultura, redimir a sociedade, né, no seu contexto geral, ou seja, é tentar mudar a sociedade. É importante entendermos que não vamos conseguir redimir a cultura, não vamos conseguir mudar a sociedade. Nós mudamos as pessoas que estão nessa sociedade a partir do momento que elas largam o viver do mundo, abandonam o mundo com o seu pecado e concupiscência e vêm para a igreja. Mas a sociedade, no seu contexto geral, não vamos conseguir mudar. Então isso significa redenção da cultura. Eu tentar melhorar a cultura, tentar... Né, alguém perguntou uma vez para o imperador chinês quantos chineses eles precisariam se converter ao evangelho para que mudasse a cultura do país. Não vai mudar a cultura dessa sociedade. Vamos mudar pessoas, mas a sociedade vai continuar. Então, nós podemos ser hoje a maior religião do mundo, né? No Brasil, mais de 50% da população do Brasil já professa a fé cristã. Mas isso não quer dizer que mais de 50% da população do Brasil vai para o céu, porque existem muitos que estão professando a fé cristã, mas por outros motivos que não é a volta de Jesus. Então, não tem como eu mudar, eu não consigo mudar a sociedade. Por isso que eu fico, às vezes, intrigado quando eu vejo pastores preocupados em colocar presidentes, né? E fala, esse presidente apoia a igreja, esse presidente tem valores conservadores de família. Isso não vai mudar nada no Brasil, porque a igreja, ela viveu em contexto muito mais complicado do que esse e sobreviveu. A igreja viveu em lugares em que não se podia pregar o evangelho em praça pública e a igreja sobreviveu. E é interessante que enquanto mais perseguida, mais forte a igreja se torna. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos aparecem, né? A igreja perseguida, ela não tem nela crentes meia tigela, crente meia boca, só fica na igreja perseguida quem realmente é servo de Deus, e é esse que faz com que a obra cresça. Não adianta eu encher uma igreja de pessoas que não tenham compromisso com a palavra, não adianta eu encher uma igreja de pessoas que não tenham compromisso com o evangelho, que está vivendo uma igreja, um evangelho light, um evangelho em que tudo pode, né? Em que o amor de Deus é o mais enfatizado e não enfatiza a justiça de Deus, né? A justiça divina que virá sobre aquele que não se arrepender, né? Eles estão tentando abafar esse tipo de mensagem, né? Então, não vamos conseguir mudar a cultura. Podemos mudar as pessoas na cultura, mas a cultura jamais, porque o mundo jaz no maligno, né? O amado filho Timóteo, um tom mais pessoal. Na primeira carta, Paulo dirige-se a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora, há uma expressão ainda mais afetuosa. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo por seu principal cooperador. O difícil momento que o apóstolo Paulo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. Então nós vemos aqui Paulo, né, com certeza lá na prisão, lembrando de momentos importantes, momentos felizes, né, momentos de comunhão com Timóteo. Então esse amor que ele teve lá no início, né, quando ele ganhou Timóteo, né, esse amor foi aumentado, né? Então ele fala, meu amado filho Timóteo, né, meu amado filho na fé. E então ali na prisão ele lembrava desse grande cooperador. Então ele entendia. É interessante como Paulo via em Timóteo uma pessoa que o substituiria à altura, né, para conduzir, né? Ele mandou ir lá em importantes igrejas para ali levar a palavra e corrigir alguns erros ali, né? A igreja de Éfeso, por exemplo, nós estudamos sobre isso. Imagina uma pessoa igual a Timóteo, ainda muito jovem, Paulo já confiava nele. Paulo tinha outras pessoas, poderia ter mandado Barnabé, poderia ter mandado Silas, né? E muitos outros cooperadores, talvez Áquila e Priscila, né? Mas ele manda Timóteo. Então você vê ali, como o comentarista fala aqui, nós endossamos isso, Paulo estava passando a tocha do seu ministério para o seu amigo, irmão, jovem cooperador, chamado filho Timóteo, né? E ele fala, fortifica-te na graça. Outra característica específica dessa carta é a emissão de claros sinais de que Paulo está passando a tocha ministerial para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outro. Então, observa aqui, o que Paulo fazia, ele agora está mandando Timóteo fazer.
Paulo ele fazia isso, ele confiava o seu trabalho, onde ele passava, ele instituía obreiros para ali cuidar daquele rebanho, homens fiéis, homens idôneos, né? E agora ele fala com Timóteo, faz a mesma coisa, fortifica-te na graça, e o que você de mim ouviu, passa para diante, passa para frente, para que possam ensinar a outro e esses outros continuar, para que a obra de Deus cresça. Olha que interessante, Paulo não tinha aquela visão, né, igual nós temos hoje muitas igrejas, onde os pastores querem fazer megas igrejas, né, e ali juntar todo mundo ali e vir ali só um pregador, né, às vezes você fica numa igreja dessas aí, você fica ouvindo o pastor pregar o tempo todo, mas você fica ali 5, 6 anos, até 10 anos, sem conseguir apertar a mão daquele pastor, porque a multidão é muito grande. Então, assim, não há aquela fragmentação, tipo assim, quando eu não consigo cuidar desse rebanho, eu tenho que dividir com mais alguém, para que todos sejam cuidados, né? Hoje tem pessoas que vão na igreja, viram verdadeiramente plateia, né? Chega ali, assiste o culto, acha a mensagem legal, mas se ele precisar de um conselho daquele pastor, ele não tem como chegar àquele pastor, porque é tanta gente, né? Tem igrejas, como nós conhecemos aqui, né, que tem 40 mil membros e eles lotam a igreja e a pessoa não tem acesso. Então fica ali ouvindo aquele pastor, mas nunca vai conseguir chegar perto dele, sentar com ele, tomar um café com ele. Por quê? Porque ele aquela visão de mega igreja, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes o pastor quer ter aquela mega igreja, vai virar simplesmente um pregador de altar, né? Ele não vai ter tempo nem de fazer outras coisas. E essas igrejas, às vezes o próprio pastor da igreja, ele não vai conseguir cuidar dos seus, né? Então Paulo, ele tinha essa visão para ensinar outros, para que fosse ensinando, para que fosse montando, né, um ministério ali com obreiros que tivesse condição de cuidar do rebanho. Então ele orienta Timóteo, que ele falou, fortifica-te na graça, e o que de mim você aprendeu, orienta para que outros façam a mesma coisa. Para entender a esse comissionamento, Timóteo precisava se fortificar. No grego, fortifica-se edínamo, né? Que quer dizer crescer em força, né? Ou continue a se fortificar. Isso exigiria de Timóteo uma resposta pessoal contínua. Crescer com a ajuda de Deus, sempre fortalecido pela graça divina, né? Então nós temos aqui, ele usa a palavra edínamo, que significa fortificar, né? Do grego a palavra charis, né? Que é a graça, favor imerecido. Por meio dela, Cristo opera em nós no aspecto salvífico. E no aspecto capacitador, nos habilitando a viver a vida cristã e servi-lo. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então nós vemos aqui Paulo falando sobre os apóstolos, quando eles questionavam o ministério apostólico de Paulo, né? Porque Paulo não viveu com Jesus, não andou com Jesus, então Paulo fala assim, não, eu trabalhei muito mais do que eles. Paulo teve essa coragem, ele tinha bagagem para dizer isso, trabalhei muito mais do que eles. Só que aí ele recua, porque Paulo era um homem que sabia o seu lugar no reino de Deus. Ele fala assim, na verdade não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Porque se ele não fala isso aqui, ia ficar parecendo um pouco presunçoso, né? Eu trabalhei mais que todo mundo, tem obreiro que faz isso, foi eu que fiz, né? Foi eu que fui lá e busquei, né? Mas Paulo fala assim, eu trabalhei mais que todos eles, ele estava se defendendo de uma acusação. Paulo não pregava esse tipo de mensagem. Paulo, você não vai ver ele pregando esse tipo de mensagem, se exaltando, querendo mostrar para os outros o que ele fazia. Ele estava se defendendo porque alguém questionou o apostolado dele. Ele fala assim, eu trabalhei até mais do que ele. Aí fala, contudo, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Por quê? Porque ele jogou todo o seu ministério sobre a graça de Cristo. E ele fala, e isso que ele fala para Timóteo, fortifica-te na graça, porque foi através dessa graça que eu consegui trabalhar mais do que os apóstolos, né? Então, e realmente, ele foi o que mais escreveu cartas, o que mais fundou igrejas, né? Os apóstolos ajudaram, fizeram algumas coisas, mas andaram com Cristo, começaram o ministério, mas quem partiu para a Europa e ganhou o mundo da época foi realmente o apóstolo Paulo. E ele fala assim, eu trabalhei muito mais do que eles, mas ele volta, seu pai, não eu, na verdade a graça de Deus que é em mim. Isso é importante quando nós começamos a achar que somos alguém, olha eu faço isso, olha eu fiz muito isso, aí eu faço aquilo, opa, não, recua, eu não, a graça de Deus, porque sem ela não somos nada. Sem a graça, eu não faço nada. É a graça de Deus que me dá a condição de fazer a obra de Deus. Então não pense você que a tua capacidade é sua. O próprio Paulo fala, a nossa capacitação vem de Deus através da sua graça. Então isso é uma grande lição para nós. Quando eu achar que eu sou alguém no reino de Deus, eu devo lembrar dessa palavra do apóstolo Paulo. Trabalhei muito, na verdade não eu. A graça de Deus que está em mim é que me fez eu trabalhar, né?
Paulo tinha plena consciência do quanto a graça de Deus era imprescindível para uma vida cristã vitoriosa e o exercício de um ministério eficaz. Uma de suas mais profundas experiências com o poder da graça foi quando recebeu o espinho na carne, né? Ele começou a orar a Deus, todo mundo conhece essa história, né? Que ele ora a Deus pedindo que tirasse aquele espinho na carne e Deus fala com ele, não, eu não vou tirar, esse espinho é como se fosse, ele fala que é como se fosse Satanás para esbofeteá-lo, né, para quebrar, dobrar Paulo, para ele que não se orgulhasse. E ele fala, olha Paulo, esse espinho é para demonstrar a tua fraqueza. Este espinho é para demonstrar que você não é tão forte. Este espinho é para demonstrar que você precisa da minha graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É o que ele acabou de dizer. Nós falamos agora há pouco. O que ele fazia mais do que os apóstolos era por causa da graça, porque quando ele pediu para Deus tirar o espinho, ele disse, não vou tirar, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa tua fraqueza. Se Deus tira o espinho na carne de Paulo, pode ser que Satanás entrasse até no coração de Paulo e começasse a colocar ele como se fosse alguém, né, se exaltasse. Então Deus permitiu que aquele espinho fosse ali o chicote para a vida dele, né, para que ele se humilhasse e permanecesse humilde, né? Sofre, pois, comigo. A vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Paulo disse a Timóteo, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Abraçar o Evangelho de Cristo e viver em sua inteireza nos expõe a uma luta constante contra a nossa própria natureza, o mundo hostil que está sob o poder do maligno. Olha que interessante, né? Ele fala, aquele que quer viver piamente padecerão perseguições, né? Então, por quê? Porque quanto mais você aproximar de Deus, mais uma ameaça será para o reino das trevas, e o diabo não vai ficar quieto, ele não vai desistir, ele vai tentar de todos os meios, tentar derrubar, né? E hoje nós temos ele tentando derrubar não por meio da força, mas por meio de ideologias, por meio de falsas teologias, né? Então a gente tem que ficar muito atento, pedir a Deus sabedoria para ter o discernimento, para entender o propósito de Deus, né, e o que há por trás de certas ideologias que existem por aí. Então ele fala assim, ó, comentarista diz, abraçar o Evangelho de Cristo e viver em sua inteireza nos expõe à luta constante contra a nossa própria natureza, porque a nossa carne é fraca, né, o mundo hostil, que é um mundo que vai ser sempre igual ao Paulo, no tempo de Paulo muito mais, havia perseguições, e ainda está sob o poder do maligno. Volto lá atrás, sobre mudar a cultura. Por que não conseguimos mudar a cultura do mundo ou da nossa sociedade? Porque ela está no poder do maligno. Então nós temos que arrancar as pessoas deste lugar, né? Confrontar o sistema mundano com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todo cristão. Mais que um mero ativismo religioso, político ou ideológico, nosso grande desafio é cumprir a vontade de Deus em nossa vida como indivíduos. Os reflexos disso na sociedade são consequência de nosso viver como sal e luz do mundo. Ou seja, então ele está falando aqui que a partir da minha convivência, do meu viver, é que a gente vai conseguir levar para a sociedade, né, como está ali, o amor, a pureza, a justiça, a honestidade, né, e está sempre, e o comentarista ainda falou aqui, que mais que um puro ativismo religioso, político ou ideológico, né? Então não é uma religião, nós não estamos pregando uma religião, uma ideologia, nós estamos pregando o Evangelho, né? Não é um ativismo religioso, não é fazer grandes movimentos, não é fazer grandes passeatas, agora temos aí passeatas para Jesus, caminhada para Jesus, aquelas coisas, esse tipo de coisa, né? Às vezes tem muito mais influência política no meio do que a verdadeira função do Evangelho, né? Faz aquelas caminhadas, né? Então, assim, já está tendo no Brasil blocos carnavalescos de cristãos, né? Não vejo sentido algum nisso. Mas é para evangelizar. Quem vai para o carnaval não quer ouvir a palavra de Deus. E outra coisa, aquelas pessoas que estão lá, eles são vizinhos de algum crente, são vizinhos de pessoas que podem pregar o evangelho. Não precisa ser exatamente lá, né? E se vai para evangelizar, tudo bem, mas hoje tem blocos mesmo carnavalescos, igrejas, né? E fazendo aquelas coisas que é complicado. É uma mistura de o secularismo com o profano com o sagrado. Tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de coisa. E Paulo fala que tem que afastar dessas coisas aí. A vocação ao serviço cristão nos traz responsabilidades ainda maiores. Por isso, Paulo anima Timóteo a compartilhar de suas aflições. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Olha que interessante, como homem de Deus tem um chamado. Ele não lamenta o sofrimento, ele chama alguém para sofrer com ele. Em vez de ele orar para a igreja orar, em vez de pedir para a igreja, ore por mim para que Deus me livre de sofrimento, né? Que seria essa oração que qualquer obreiro hoje faria, ele faz diferente.
sofre comigo, né? Em vez de falar assim, igreja, ore por mim que eu estou sofrendo. Igreja, ore por mim que eu estou passando por muita luta. Igreja, ore por mim porque eu estou sendo perseguido. Ele fala assim, Timóteo, sofre comigo. Olha que coisa louca, né? Isso é até meio que, né, parece até meio que masoquista, né? Eu chamar alguém para sofrer comigo. Mas Paulo sabia que quem prega o evangelho sempre vai padecer perseguição. Ele mesmo falou isso. Ele sofre comigo como bom soldado. Não desista. Ele fala, não desista da tua farda, do teu trabalho, né, da tua milícia. Mas sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Né? Olha que coisa interessante. Muitos pastores, muitos homens de Deus começam, quando a perseguição vem, eles começam a reclamar, começam a lamentar e chega até a dizer, onde foi que eu errei? Né? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Olha que exemplo do apóstolo Paulo. Em vez de falar assim, igreja, ore por mim, ele fala, não, sofre comigo. Né? O sofrimento de Timóteo, assim como de todos quanto compreendem o que é servir a Cristo e aceitam com resignação, será recompensado por Jesus em seu reino eterno. Então o que Paulo está falando? Porque ainda que sofra, haverá uma recompensa para aqueles que permanecem firmes. É interessante que Paulo chama Timóteo para sofrer com ele como um bom soldado, porque o bom soldado entra na batalha, não é para exibir farda, não é para exibir autoridade, mas para lutar. E nessa luta há sofrimento, há guerra, muitos soldados são feridos, outros até caem, né, na batalha. Mas que seja um bom soldado, não desista diante das lutas, não desista diante das perseguições, continua fazendo o que você foi chamado para fazer. Como a Bíblia diz, né, aquele que foi alistado para fazer essa obra não deve embaraçar com coisa dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Né? Então, nós estamos em constante guerra. Né? Tempos trabalhosos, os últimos dias. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como a era cristã na sua totalidade. Em Atos 2,17, Pedro cita últimos dias, como a era da igreja já presente no dia de Pentecostes. Quando ele fala ali daquele sermão lá depois do batismo, né? Ele fala que é a promessa dos últimos dias ali, então ele entra muito naquela profecia de Joel. Né? E há texto, contudo, que indicam se tratar dos tempos do fim, os dias que antecedem a volta de Cristo, quando o quadro moral da humanidade seria ainda mais degradante. Né? Olha, observe, nós estamos lá no primeiro século, Paulo já orienta Timóteo que estava vivendo tempos difíceis. Imagina hoje, né? Imagina se Paulo estivesse aqui hoje, né? Ele ficou escandalizado, horrorizado com muita coisa que ele viu, pediu a Timóteo para tomar cuidado, fica atento, Timóteo, com os falsos pastores, as falsas ideologias, as falsas doutrinas que vai tentar entrar no meio da igreja, as perseguições. Imagina hoje, né? Paulo talvez hoje ele pensaria, hoje não tem a perseguição como tinha pela espada, mas tem pelas ideologias, tem pelas falsas teologias. O diabo mudou a estratégia, mas não parou de perseguir a igreja. Tem gente que acha que vivemos num país laico, onde você pode professar qualquer religião, e pode sim, mas o diabo ele parou de perseguir com a força, mas ele persegue com as ideologias, ele persegue com as parcerias, né? Aquela famosa estratégia, se eu não posso contra meu inimigo, eu me uno a ele. Então o que ele faz? Ele tenta minar a igreja. No Velho Testamento, no Novo Testamento lá no início, ele tentou destruir a igreja de fora para dentro. Né? Ele tentou entrar para dentro da igreja, sufocar os crentes. Como ele não conseguiu, o que ele fez? Ele está tentando destruir ela de dentro para fora. Ele está entrando dentro da igreja, sentando nos púlpitos das igrejas, e dali ele tem mandado suas flechas venenosas, né? Dali, com as suas falsas mentiras, com suas falsas profecias, suas falsas revelações, as falsas ideologias. Então ele continua a perseguição. Você acha que talvez, não estou vendo a igreja ser perseguida, hoje você pode pregar em qualquer lugar, você tem liberdade, tem até apoio da sociedade, mas a perseguição agora hoje ela é interna, é de fora para dentro, porque ele está tentando matar lá na raiz, né? Ele tentou por fora, de fora para dentro, não conseguiu sufocar, então ele está tentando explodir com a igreja de dentro para fora. Por isso temos que tomar cuidado e ficarmos atentos, vigiar, porque quanto menos espera, ele está do nosso lado através de uma falsa teologia, né? Uma teologia liberal, progressista, uma ideologia, como estudamos a ideologia de gênero, que está tentando entrar para dentro da igreja, tentando fazer a igreja aceitar isso, engolir a goela abaixo. E existem pastores usando a Bíblia, inclusive, já tem a Bíblia inclusiva, né? Que eles criaram para tirar os versículos que confrontam o pecado do homossexualismo, né? Então, a batalha dele virou agora desse sentido. Se eu não posso matá-los de fora para dentro, vou tentar matar de dentro para fora, né? Esse agravamento é indicado por Paulo a Timóteo também pelo uso da expressão de mal a pior, contida em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, mas dias ainda mais trabalhosos estavam por vir.
Essa escalada do mal é crescente, infelizmente, e não será eliminada senão com o retorno triunfal de Cristo para julgar as nações no seu reino milenar. Olha aqui que interessante. Paulo, ele já era bem claro, o comentarista demonstrou aqui, que naquele tempo o mal já estava de mal a pior. Paulo escreve lá, orientando a Timóteo, sobre a degradação dos últimos dias. E aí que o comentarista ele nos deixa bem claro aqui, que este mal não vai ser eliminado, a não ser no retorno triunfal de Cristo, no reino milenar, para estabelecer o milênio e mudar a sociedade. Aí sim, naquele período, a cultura vai ser mudada, porque quem vai mandar é a palavra de Deus. No reino milenar, quem vai mandar, quem vai comandar é Jesus Cristo. É evidente que a igreja do Senhor não estará aqui, né? Inclusive eu tenho um vídeo, né, no meu canal que eu falo um pouco sobre o milênio, né? Não lembro certinho qual será, mas você pode estar ali olhando uns vídeos mais abaixo. Eu falo sobre o milênio, na lição que nós falamos sobre Ezequiel, né, que foi no trimestre do ano passado. Lá eu tenho alguma coisa sobre isso aí. Então, no reino milenar é que vai haver o julgamento das nações e implantará o reino milenar, onde Cristo vai governar. Aí sim, aí a cultura será mudada, aí a cultura será redimida, nesse caso, mas nesse período a igreja não vai estar mais na terra, né? Só o judeu e as nações que passaram pela grande tribulação, né? Então, haverá homens, a falência do corpo começa com a degradação das células. Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas individual. Por isso, não nutria esperança alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal. Então ele fala que haverá pessoas, indivíduos que vão se corromper, né? E Paulo ele fala assim, ele não tinha nenhuma esperança na estrutura humana. Por isso é que nós precisamos nascer de novo, né? E ele fala que haveria tempos trabalhosos que seria uma consequência da perversão pessoal, ou seja, cada qual e seguindo pelo seu próprio caminho, amantes de si mesmo, né? Nós temos aqui algumas coisas que ele cita em Timóteo, né? Características apontadas por Paulo são um nítido retrato do que vivemos em nossos dias. Egoísmos, o amante de si mesmo, né? Materialismos, avarentos, hoje é o que mais tem, né? As pessoas sempre tentando ganhar a vida nos jogos, né, apostando, querendo ganhar a vida muito rápido, né, arrogância, presunçosos e soberbos, rebeldia, desobediente a pais e mães, hoje tem muito isso, né, filhos desobedientes, que acham que não tem que respeitar os pais, né, ingratidão, profanação, desprezo a valores familiares, que nós temos vivido na pele, né, a sociedade desprezando princípios familiares, inclusive a partir do movimento LGBT, tentando quebrar conceitos de família, né, nós estudamos sobre isso aí, né, tentando mudar até a linguajar português, né, para adaptar as ideias deles, né, e pastores que se dizem pastores usando Bíblia, apoiando esse povo, né. Então, assim, se você ir na mídia, você vai ver tantos pastores, né, que eram pessoas que começaram até bem, como a igreja dos Gálatas, mas se desviou pelo meio do caminho, né, sem afeto natural, hostilidade, calúnia, crueldade, ódio ao bem e apego ao mal, busca desenfreada de prazeres, o hedonismo, né? Hoje é o que mais tem, as pessoas buscando prazer, viver a vida com intensidade. Eu já falei isso no vídeo anterior, você deve sim viver a sua vida com intensidade, mas com sabedoria e com equilíbrio, porque nós temos uma vida espiritual que ela precisa ser nutrida, ela precisa ser alimentada. Então eu não posso ficar vivendo em prol só do bem material, só do prazer, mas sim, eu posso curtir minha vida, eu posso ver a vida aqui, sim, posso ter meu momento de lazer? Posso, mas isso não pode sufocar a minha vida espiritual. Minha vida espiritual sempre terá que ser em primeiro lugar, né? Também não posso ser só o espiritual, como já falamos, porque tem crente que acha que tem que ver só no espiritual. Eu falei isso no vídeo anterior, que quando eu me converti na igreja, há mais de 30 anos atrás, tudo que era diversão era pecado, né? Tudo era pecado. E eu perdi muito tempo da minha vida, né, acreditando nisso, até que eu comecei a entender que eu podia sim, me divertir com sabedoria e santidade, né, e o cristão precisa sim ter esses momentos de lazer, de santidade, né, tudo com equilíbrio, aqui, e não para que não viva o hedonismo, que é amante aos prazeres, aos deleites do mundo, né. Em uma sociedade tão corrompida, o papel da igreja continua sendo o mesmo, pregar o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o papel da igreja. Se a igreja não prega o evangelho, este é o evangelho, não é o evangelho só do amor, mas é o evangelho do confronto também. O evangelho onde mostra os atributos de Deus, que é o amor, mas o atributo de Deus também, que é a justiça, que essa justiça não tolera pecado, né? Quando alguém é um pecador, confesso, na convivência comum serve para que essa pessoa testemunhe a obra de Deus em nós.
e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto de pecado. Então aqui está falando sobre afastar do fato daquela pessoa que realmente não quer mudar, porque nós somos diferentes. Então, nós somos o sal e luz do mundo. Se nós somos servos de Deus e essas pessoas não querem, o que Paulo fala? Ele não está falando para você deixar de pregar para essas pessoas, mas é evitar andar com essas pessoas que não querem dar crédito ao Evangelho, estão tentando denegrir a imagem do Evangelho. Então, o ideal, Paulo orienta Timóteo, se você perceber que tem gente assim, afasta dessas pessoas porque eles vão atrapalhar, né? No texto de Timóteo, Paulo trata, contudo, daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade. Então esse é o tipo de gente que Paulo está orientando lá. Tem gente que está na igreja, mas ele não tem cristianismo, ele tem uma falsa religião. Então ele fala uma religiosidade falsa, na qual fala sem Deus, mas vive de acordo com os próprios desejos. É a negação da eficácia da piedade, isso é, do poder do Evangelho. Nesse caso, de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é afasta-te. Então o que está mandando afastar aqui? Do pecador lá? Não, do hipócrita, do crente falso, aquele crente mentiroso, que está ali dizendo que é cristão, mas na verdade não é. E infelizmente temos muitas pessoas dessas dentro da igreja, inclusive, pasmem, até em cima de púlpitos. Temos pessoas que vivem, que pregam o Evangelho, mas não pratica, não vive. Quando você vai vai andar com essa pessoa, você percebe que há uma distância muito longa do que ele prega e o que ele faz, né? Então, Paulo fala, se você perceber esse falso crente que está tentando entrar para dentro da igreja com essa falsa religião, afasta dele. Por isso que é importante a igreja não ficar preocupada. Às vezes, eu vejo pastores na internet dando muito marketing para falsos pregadores, né? Aí, o pregador pregou uma mensagem lá que eles achou que não é legal, eles começam a dar marketing para essas pessoas, né? E essa pessoa começa a ficar até famosa, pessoas que eram até anônimas. Por quê? Porque os pastores estão mais preocupados em combater essas pessoas do que pregar o Evangelho, né? Então nós temos aí na internet briga aí entre uma adolescente aí que prega só aquelas palavras de autoajuda, usa muita parábola e a pastorada está caindo em cima dela. Isso não é papel dos pastores. O pastor tem que preocupar com as almas que estão se perecendo, né? Não é ficar batendo de frente com pessoas que não pregam o Evangelho, né? Ela há pouco tempo, essa menina falou que ela não prega a Bíblia porque a Bíblia não dá visualizações, aí os pastores ficaram em cima. Para que ficar preocupando com esse tipo de gente, né? Isso aí não vai acrescentar nada ao reino de Deus. Aqui nós falamos aqui, o apóstolo Paulo, se fosse ele não estava nem aí para essas pessoas, ele continuava pregando o Evangelho. Quando os judeus deixou de ouvir Paulo, ele falou assim, lava minhas mãos sobre vocês e parto para os gentios. Esse é o papel da igreja. Se não quer, parte para lá, mas ficar brigando com esse povo não vale a pena. Você só está dando marketing para eles e eles estão alcançando exatamente as visualizações que eles querem na internet, porque os pastores estão mexendo com ele. Então, se o pastor, em vez de ficar batendo nesse povo, estou falando dessa menina, mas tem uma outra, poucos dias, né, eu vi uma menina falando da cantora evangélica, que começou na simplicidade, e ela falando, né, eu tinha um sonho de comprar meu jatinho, mas não sabia que seria tão rápido, e ela falou, eu tenho que fazer mais música para esse povo. Olha a mentalidade da pessoa, fazer mais música para esse povo, porque ela comprou, parece que ela comprou o jatinho dela, né, começou há poucos dias na música gospel. Outro problema sério, isso me incomoda às vezes, me fico intrigado de ver homens, pastores, pregadores e cantores fazendo fortuna em nome do Evangelho, né? Enquanto nós vemos aqui o apóstolo Paulo, vai lá em Atos capítulo 28 e vê esse homem que pregou em todo mundo da época e o camarada estava lá em Roma morando de aluguel esperando a morte chegar, porque era um prisioneiro. Então pensa bem, era um homem que se estivesse hoje teria fortunas e mais fortunas, porque ele era conhecido no mundo inteiro. Onde se falava de cristianismo, o nome de Paulo aparecia no topo. Contudo, um homem simples, contudo, um homem de lutas, contudo, um homem que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo, um homem que não era apego às coisas materiais, né? Ele que não tinha bens materiais. Quando ele estava preso, ele fala para Timóteo trazer o seu patrimônio. Olha qual era o patrimônio dele. Traga a minha capa, os pergaminhos e os livros, né? Esse era o patrimônio que Paulo tinha, porque o inverno é muito frio, eu preciso da capa para me cobrir. Ele nem fala as capas, ele fala a capa. Enquanto hoje, né, pastores querem pregar, é hotel 5 estrelas, é de avião para lá e para cá, e recebendo fortunas para pregar o Evangelho que deveria ser pregado de graça. Ainda usa o termo dizendo, eu sou itinerante. Isso nem existe. Pregador itinerante para mim é missionário. Eu quero ver esses itinerantes pregar lá na África, pregar lá no meio dos muçulmanos. Lá ninguém quer ir, né? Lá na China, comunista, né? Na Coreia, comunista, né? Ou lá na Indonésia, onde ser cristão é proibido, é crime, né? Esses itinerantes não querem ir para lá. E se convidar, eles não vão. Sabe por quê? Porque lá, além de não pagar, eles é que vão pagar com a vida. Mas Paulo, se ele estivesse aqui hoje e chamasse para ir para a Indonésia,
Paulo iria. Se chamasse ele para ir para a Rússia, para a China do Norte, para a China comunista, para a Coreia comunista, Paulo iria. Se chamasse ele para pregar no meio dos muçulmanos, Paulo iria, porque falou assim: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que o evangelho de Deus seja pregado. É uma mensagem pesada, é uma mensagem dura, mas esta é a mensagem que o apóstolo Paulo nos ensina e nos manda viver, e manda Timóteo viver desta maneira, né? A missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é nos fortificar na graça que é em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo, mas ele não disse que nós venceríamos. Ele falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, essa é a lição que nós aprendemos aí sobre esse verdadeiro gigante da fé, que é o apóstolo Paulo, que nos tem tudo, né? E muito mais do que nós conseguiríamos alcançar, né? Seguindo os passos deste grande homem, né? A segunda pessoa, podemos dizer assim, depois de Jesus nessa terra, que mais pregou o evangelho, né? O maior pregador do evangelho foi este homem, né? E por isso ele tem muita autoridade, muita propriedade para nos ensinar, né? Está aí mais uma lição. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, né? E pedir a você que ficou até o final, se inscreva no canal para estar nos ajudando. Também, se você gostou do vídeo, compartilhe, né? Dê o seu likezinho para estar nos ajudando. Ative o sininho para você receber notificações, né? Temos alguns inscritos no canal, né, que parece que não ativou o sininho, então não recebe, né? Mas é bom você ativar o sininho ali, porque você vai lá receber todas as notificações. Aí toda vez que eu lançar o vídeo, você vai ser notificado para você não perder nenhuma aula. E se você tiver alguma dúvida também, quiser comentar algo, pode estar falando conosco nos comentários, que será um prazer para nós poder estarmos conversando. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.